Muito bem, pessoal, para a gente entender como é que funciona o ambiente de luzes dentro do iClone, eu vou criar um pequeno cenário aqui para vocês terem uma ideia de como é que a gente pode montar um cenário iluminado, certo? Ou com luzes ambientes, né? Eu vou puxar aqui uma cena fechada, um cenário fechado. Vocês podem até fazer isso com blocos, né? Fechar um cenário para poder testar as luzes. Mas se você não tiver um cenário fechado, pode fazer isso. Faz blocos, fecha ele para que, como se ele tivesse impedisse que a luz entrasse nesse local, nesse cenário, e aí você consegue montar um cenário onde a iluminação não entra nele. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou puxar esse, vocês vão entender já já. Eu vou puxar o set para cá, um desses cenários aqui, ó. Isso aqui é uma plataforma fechada. Bem, muito bem, o cenário carregou aqui, certo? Uma vez carregado, eu tenho um cenário, um cenário fechado. Como é que é fechado? Aí, ó, se eu entrar nele aqui, ó, tem uma cena basicamente iluminada, ó. Ela já tem luzes, tal, tá toda iluminada, bonitinha. Se eu renderizar isso aqui vai ficar legal, né? Mas eu posso mexer nessa iluminação. Como é que eu faço isso? A iluminação ambiente. Essa que vocês, quero que vocês entendam como é que funciona. Então, para isso, para que, por exemplo, eu tenha uma, digamos, se eu quisesse colocar uma luz solar aqui para dentro, né, para que apareça a luz entrando pela janela, batendo aqui e irradiando nas paredes, por exemplo. É essa a ideia. Então, aqui eu tenho o cenário, isso aqui já dá para fazer um render, mas não é essa iluminação que eu quero. Eu quero fazer com que, por exemplo, a parte de fora ela possa jogar a luz de fora para dentro. Além disso, eu quero que o cenário ele pareça mais real. Aqui, se eu imprimir, ou se eu fizer um render desse cenário, ele vai parecer um 3D. Mas se eu conseguir renderizar ele com uma iluminação melhor, ele vai parecer real. Então jogamos o cenário aqui, o que nós vamos fazer agora? A gente vai mudar a iluminação de fora. Ó, essa iluminação aqui, nós vamos fazer uma modificação nela. A gente vem bem aqui no Stage, ó. A gente vai clicar no Stage, você vai procurar aqui Atmosfera e vai buscar aqui na Atmosfera, isso já vem, essa parte aqui, ó, dessas atmosferas já vem instaladas no seu programa. Elas já estão aí. Então você vem na atmosfera e pega essa aqui, ó, Heaven. Você vai puxar o Heaven para cá. Vai estourar. A luz, a iluminação, ela vai ficar estourada a partir do momento que você joga o Heaven para cá. Vocês vão entender o que vai acontecer aí. Aqui, ó, ele vai pedir para você dar um OK. Ele está ligando as Shadows, o HDR, o AO, o Shadows. Então ele está ligando essas diferenças de cores, no caso. Porque essa versão aqui, ó, que eu tenho é da versão 6. Ele vai fazer o ajuste para 7, certo? Os parâmetros para 7. Aí eu vou dar um OK. Ele vai estourar. A lâmpada ficou totalmente estourada, a iluminação. Eu vou entrar aqui agora, aqui dentro, ó. Tá tudo estourado, ó. A iluminação tá toda estourada. Então agora eu vou mexer com essas configurações para a gente baixar esse nível esse nível de iluminação para ficar mais visível, melhor, né? Porque isso aqui está muito forte. Então o que nós vamos fazer? A gente vai vir bem aqui, ó, no visual, ó. No visual você vai baixar essa iluminação, ó, vai descer ela, certo? Ó, ele já começou a modificar. Eu vou só selecionar o local para a gente poder conseguir mexer melhor aqui no cenário. Pronto. Aí, ó, ainda está estourado, né? Eu baixei. Se eu puxar aqui o Strange, ele vai arrebentar a luz todinha. Vai ficar impossível de ver alguma coisa ali. Então, o que eu vou fazer agora?
Eu vou dar 2 cliques aqui nesse local, no ActiveBL, vou clicar 2 vezes. Ele vai abrir para mim uma tela com alguns HDRs. Eu vou escolher o HDR RAW. No seu também vai ter isso aí. Você vai abrir. Certo? Pronto. Não vai mudar muita coisa ainda, tá? Você vai desabilitar isso aqui. Pronto. Desabilitei o RAW. Eu vou baixar todas essas luzes, ó. O RAW aqui está desabilitado, eu vou pegar ele, eu já baixei a luz dele aqui, vou desabilitar ele temporariamente. Ó. Vou agora no HDR que está aqui em cima, olha. HDR, certo? Ó. Eu vou puxar esse HDR todo para a esquerda. Opa, para a esquerda não, desculpa, para a direita. Vou puxar ele todo para a direita. Eu vou pegar o Bloom Scale e vou puxar todo para a esquerda. Pronto. Aqui eu já tenho, ó, basicamente quase que uma configuração de uma luz, só que ainda está estourado. Eu não quero essa luz desse jeito, ó, estourado desse jeito. Eu ainda assim posso mexer aqui. Eu posso também tirar esse HDR, certo? Eu tiro o HDR, ele vai ficar desse jeito. Posso colocar o HDR. Posso mexer em alguma configuração aqui para que, por exemplo, eu posso tirar essas. É como se fosse o brilho da lâmpada, né? Eu posso tirar esse brilho se eu desejar também. Vocês podem fazer isso. Mas a gente ainda não vai mexer nisso aqui ainda. Nesse escala, você vai diminuir essa escala. Vai tirar basicamente, bora deixar ela assim com. Deixa eu ver aqui. 1, 2, não, vou deixar com 1. Essa escala com 1. Dá uma ideia de que há uma iluminação ali. Certo? Bom. Bem aqui ainda, gente, ainda aqui sempre no primeiro aqui, tá? Nesse atmosfera. Nós vamos clicar no ambiente occlusion. Ele vai botar vai botar uma leve sombra onde tiver profundidade, ele vai botar sombra. Vocês podem aumentar essa profundidade ou reduzir aqui, isso fica a critério de vocês, certo? Aqui nessa parte aqui de Shadow Map e essas outras partes aqui, Shadow Map, Image, o Image Effect e o Global Illumination a gente vai ver depois, quando a gente for mexer com essa parte global. Mas por enquanto só esses dois aqui que nós vamos mexer. Ou só na verdade o primeiro. Então a gente vai voltar no visual, aliás, no Scene agora, você vai clicar aqui no Scene e você vai desligar ou desabilitar a aba Light. Ó, tá aqui Light, você vai clicar bem aqui, ó. Pronto. Ó, ficou escuro, certo? Você tirou a iluminação de dentro. A gente pode ligar essa lâmpada aqui para saber, ó, como é que tá, mas eu vou deixar desligada. Você tirou a iluminação de dentro e deixou a iluminação apenas das lâmpadas que já existem dentro do seu ambiente criado. Então nós já temos aqui uma iluminação. Se você quiser tirar esse brilho da lâmpada também, você pode. Como é que a gente tira o brilho da lâmpada? No visual, você vem bem aqui no HDR e você desliga isso. Pronto. Vamos deixar assim. Ficar mais real, né? Pronto. Então aqui nós temos um cenário. Dentro vai estar escuro, mas fora, ó, fora do ambiente vai estar claro, ó, que você tirou toda a iluminação dele. Agora a gente pode mexer na iluminação antes de colocar uma luz ambiente lá, ou ligar o Direction Light, que foi o que a gente desligou aqui na cena. Ó. Nós desligamos o Direction Light. O Light 01 ou o Direction Light.
a gente pode fazer o seguinte, a gente vem no visual novamente, ó, você vem bem aqui embaixo, a gente vai habilitar o ambiente e nós vamos abrir um pouquinho do Strand. Ó, aí a luz, a iluminação começa a aparecer, certo? Geralmente quando o ambiente fora tem sol, dentro existe dentro você consegue ver as coisas dentro, não tão claro, porque aqui tem lâmpadas, né? Tem lâmpadas clareando o cenário. Então quando você tem iluminação, tem o sol do lado de fora, claro, se aqui fora tivesse escuro, aqui dentro estava um breu, estava escuro. Como a gente tem iluminação fora, automaticamente aqui dentro não vai ficar totalmente escuro, vai ficar claro. Então você vai dosar isso. Você vai ver entre basicamente é uma iluminação que a gente percebe que dá para ver os detalhes ainda de dentro. Ó. É diferente se você ligar a 0, vai ficar tudo escuro, não dá para perceber nada. É como se fosse noite. Como tem sol, você vai botar 1 e aqui você vai ter uma iluminação para um render de um local que está, por exemplo, não tem iluminação. Vamos esquecer essas luzes aqui, é como se não tivesse isso aqui. Aqui é como se fosse o ambiente, a luz de fora vazando. É como se você tivesse, esse aqui é uma janela no teto, ó, e a luz está vazando aqui. Aqui com essa janela aqui na parede. Ó. Tem uma janela aqui e a luz está passando. Ainda não está passando a luz com um raio, porque a gente não tem um direction light do lado de fora dessa estrutura. Então é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo. Não se preocupem não que vocês vão entender direitinho como é que funciona. Mas as configurações aqui são essas. Vocês vão mexer especificamente no lente, que é que vocês vão aumentar ou diminuir a claridade, ó. Certo? Vamos deixar aqui 1. Basicamente vocês vão mexer no lente, dá um enter, pronto. Vocês vão mexer, vão desligar aqui, no caso da cena, a light, ó. Vou desligar a light, certo? E vocês vão acrescentar uma Heaven, que é essa lâmpada aqui. Eu estou só revisando, no caso é essa atmosfera aqui, do lado de fora, quando o ambiente é fechado, para vocês terem um efeito que eu quero mostrar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, vamos para o próximo vídeo.